Há algo aterrorizante acontecendo no restaurante do centro da cidade. Eu poderia fornecer o endereço, poderia dar a localização exata, poderia dar instruções detalhadas de como chegar lá, mas não vou. Vou descrever como é, para que você possa desviar o olhar se tropeçar nele por acidente. Mas é só isso que farei. Prefiro que nenhum de vocês tente encontrar o lugar. O restaurante ao qual me refiro fica numa parte decadente da minha cidade natal. Está localizado em um bairro composto principalmente por lojas fechadas, com suas janelas empoeiradas bloqueadas por velhos jornais e papelão. Há apenas 2 tipos de negócios que parecem sobreviver nesse lugar. Existem bares sujos com máquinas caça-níqueis de um lado e do outro, lojas de eletrônicos de segunda mão que parecem existir apenas para que batedores de carteira se livrem de celulares roubados. Costumava pegar um atalho por esse distrito a caminho de casa, vindo do meu emprego de meio período. Normalmente, não havia muito para ver. Ou melhor, o que havia para ver era nojento ou preocupante, se não ambos. Então era melhor não prestar atenção em primeiro lugar. Neste dia específico, porém, há alguns meses, uma janela iluminada chamou minha atenção. Uma simples toalha de mesa atrás de uma janela suja. Foi a cor branca brilhante que chamou a atenção. Nada realmente especial, você pode pensar. E estaria certo. Mas sua condição imaculada destacava-se em um lugar como este, onde uma pátina onipresente de sujeira era uma parte esperada de qualquer decoração. A janela pertencia a uma casa de 2 andares encaixada entre alguns prédios mais altos. Grafites cobriam suas paredes a ponto de torná-la quase irreconhecível como um restaurante. Um dia, seu nome deve ter sido pintado na parede acima da janela. Agora, apenas algumas letras desbotadas permaneciam legíveis. Die Stroll era tudo que eu conseguia entender. Acredito que a segunda palavra costumava ser bistrô. Nenhuma ideia sobre a primeira. Ao olhar mais de perto pela janela iluminada, avistei uma mesa posta com um único cliente solitário. Havia outras mesas e cadeiras espalhadas desordenadamente ao redor da sala, mas esta mesa central era a única com uma toalha de mesa branca brilhante e um convidado. Várias panelas e frigideiras estavam espalhadas sobre a superfície. O ar acima estava cheio da névoa suave de comida recém-cozida. Havia muita comida, muito mais do que o suficiente para o único cliente. Era um homem magro com roupas desgastadas que pareciam grandes demais para ele. Suas bochechas estavam afundadas e seus braços eram finos. Talvez fizesse parte da população local de moradores de rua e viciados. Definitivamente não o tipo de pessoa que poderia pagar por uma refeição daquele tamanho. Ele estava de frente para a minha direção, sem nunca olhar diretamente para mim ou para a janela em geral. Sua atenção estava completamente focada na comida. Ele enchia uma colher com purê de batatas e feijão verde, antes de pegar o copo de água próximo para descer a generosa porção pela garganta. Havia uma evidente voracidade na maneira como devorava avidamente tudo o que conseguia pegar. E quanto mais eu olhava para a refeição simples, mas generosa, mais começava a ficar com fome também. Por 1 ou 2 minutos andei sem rumo na frente do lugar, procurando uma maneira de entrar. A única porta visível estava fechada, e não parecia ser uma entrada em primeiro lugar. Era uma porta de aço simples exibindo um sinal de aviso elétrico. Depois de voltar à janela uma última vez, desisti, fui para casa e continuei a esquecer todo o encontro. Não pensei nisso até passar pela janela novamente na semana seguinte. Assim que avistei a cor branca, a memória voltou. O mesmo homem ainda estava lá, ou mais provavelmente estava lá novamente. E mais uma vez ele estava sentado diante de uma refeição suntuosa. Um brilho suado cobria seu rosto, e eu podia ver os músculos em seu pescoço tensos e tremendo sempre que engolia. A única coisa que realmente mudara da semana anterior foi a comida. A simples mistura de batatas, sopas e legumes cozidos a vapor havia sido substituída por refeições mais intrincadas e caras. Pratos abrigavam costeletas finamente arranjadas de várias carnes, cada uma habilmente mergulhada em um molho diferente e enfeitada com algumas ervas. Com um movimento de pulso, o cliente pegou uma porção de finos e delicados noodles pingando azeite de oliva e alho assado. Ele apertou o garfo contra os lábios, sua mandíbula ainda tentando mastigar a carga anterior, então abriu a boca e enfiou os noodles, quase engasgando no processo. Ele parecia ligeiramente angustiado enquanto tentava engolir a porção, enquanto suas mãos já estavam pegando a próxima carga. Um pedaço tenro de peito de frango assado,
mergulhado em marinada marrom. Ele estremeceu ligeiramente ao forçar a comida. Deu um segundo para tomar um gole de vinho tinto e depois voltou a se empanturrar. Eu o observei por 5 minutos antes de seguir em frente. O aroma que se espalhava pela janela era tentador, mas eu já havia desistido da ideia de encontrar uma entrada para o prédio. Quando cheguei em casa, esvaziei minha despensa e cozinhei uma refeição gigante para mim também. A próxima vez que voltei ao restaurante não foi por acaso. Algo sobre todo o lugar havia despertado meu interesse, e eu estava ansioso para ver se o mesmo cliente singular havia retornado pela terceira vez. Para minha decepção, algo bloqueava a visão naquela noite em particular. Uma placa de algum tipo estava apoiada contra a janela por dentro. Ainda conseguia ver partes da sala através de uma pequena abertura. Percebia que a luz ainda estava acesa e que alguém parecia estar sentado no lugar que o homem havia ocupado nas últimas 2 semanas. Mas não havia como obter uma boa visão do que estava acontecendo. Com minha curiosidade insatisfeita, fui para casa. No dia seguinte, dei uma volta extra para voltar. Simplesmente detestava ser deixado no vácuo daquela forma. A janela estava bloqueada novamente. Nas próximas semanas, desenvolvi o hábito de passar pelo lugar de vez em quando. Às vezes, a janela estava bloqueada. Às vezes, eu tinha uma boa visão da sala. Sempre que conseguia, encontrava a mesma cena. O homem magro sentado diante de refeições cada vez mais luxuosas, devorando a comida. Nesse ponto, você realmente não poderia mais chamá-lo de magro. Ele tinha ganhado pelo menos um pouco de peso. Suas bochechas não estavam mais afundadas, e seu colete que antes ficava solto agora estava um pouco mais apertado na cintura. Embora ele tenha começado a comer com um apetite saudável, sua expressão agora estava ligeiramente dolorida. Cada mordida tornou-se uma luta. Cada movimento parecia forçado. Seu nariz se enrugava de nojo toda vez que seus lábios se abriam. Ainda assim, ele continuava comendo. No entanto, devo admitir que não prestava tanta atenção nele. A comida cada vez mais exótica era simplesmente bizarra demais para desviar o olhar. Toda vez que eu conseguia dar uma olhada na mesa, via mais e mais itens alienígenas aparecendo em arranjos cada vez mais estranhos. Cubos de gelatina envolvendo peixes pescadores com presas afiadas. Ovos deformados do tamanho do meu punho emitindo um leve brilho. Macarrão tão fino e escuro que parecia cabelo. Tornou-se difícil reconhecer metade das coisas como comestíveis em primeiro lugar. Eu observava o homem abrir o corpo gigantesco de um caranguejo aranha roxo. Via-o morder cogumelos cobertos de musgo, que soltavam nuvens de esporos amarelos a cada toque. Testemunhava-o sentado diante de um prato de pequenos insetos negros que tentavam fugir da colher, enquanto ele os empurrava para dentro da boca. Plantas gigantes de algas moldadas e torcidas como filamentos de DNA. Bolas laranjas cobertas de agulhas que tremiam ligeiramente como se estivessem respirando. O corpo assado de algum animal de 8 pernas, seja os restos de algum monstro da natureza, ou vários animais, costurados juntos para criar uma nova forma anormal. Logo, eu ignorava completamente o cliente e só aparecia para ver que ideias absurdas o cozinheiro tinha inventado dessa vez. E estranhamente, não importava quão bizarra e repugnante a comida parecesse. Isso me deixava com vontade de experimentar por mim mesmo. Me deixava com fome e procurando algo para me satisfazer também. E então, quando finalmente voltava para casa para pilhar minha cozinha, acabava insatisfeito. Com o tempo, minhas chances de dar uma espiada no que acontecia dentro do restaurante ficaram mais raras. Com mais frequência, a janela estava bloqueada, e eu ficava reduzido a espremer a cabeça no canto na esperança de ao menos pegar um pequeno vislumbre do prato especial do dia. Carne moída moldada para se parecer com cabeças humanas realistas, com cabelos e dentes retirados de vários animais. Um copo fino que emitia uma corrente aparentemente interminável de neblina azulada. Uma sopa vermelha que seguia os movimentos da colher antes mesmo de tocá-la, como se fosse impulsionada por alguma força magnética. Agora, não consigo acreditar que nunca percebi nada de errado com essas coisas quando as testemunhava. Mas naquela época eu continuava me dizendo que existia uma explicação perfeitamente razoável para tudo isso. Que tudo o que eu via eram apenas truques fabricados por algum gênio culinário criativo e provavelmente um pouco perturbado. Mas essa pequena mentira que eu continuava contando para mim mesmo só poderia me levar até certo ponto.
Era apenas uma questão de tempo até que a estranheza ultrapassasse um limiar. Isso aconteceu na semana passada. As coisas simplesmente ficaram um pouco demais para serem ignoradas e empurradas mentalmente para o lado. Há algo errado com esse lugar. Há algo aterrorizante sobre o restaurante do centro da cidade. Antes do dia em questão, eu não havia obtido uma visão clara do interior do restaurante por um mês. Apenas pequenas pistas aqui e ali, mas nunca o suficiente para me deixar satisfeito. E nesse dia, finalmente, a janela estava livre novamente. No momento em que dei um passo mais perto, a alegria exaltante que senti se transformou em um horror sutil. Havia apenas um único item na mesa. Parecia o cadáver de um grande cervo à primeira vista. Um animal de 4 patas com pelos curtos avermelhados e enormes chifres escuros. À segunda vista, as alterações feitas à criatura eram inconfundíveis. Digo alterações porque me recuso a acreditar que uma coisa assim poderia surgir de qualquer processo natural. Deve ter sido artificialmente criado. Talvez taxidermizado a partir de diferentes animais. Se for o caso, então o criador dessa monstruosidade fez um trabalho perfeito ao mesclar as várias partes em um todo contínuo. Em vez de cascos, o veado ostentava 4 mãos, como as de um macaco ou algum primata semelhante, enrugadas e calosas, mas mãos mesmo assim. Seu rosto também não era de um cervo. O nariz era plano e fino, a boca grande e adornada com lábios semelhantes aos humanos. Sua pele ao redor dessas partes sem pelos e da cor da carne. Um grande buraco havia sido rasgado em seu lado. Costelas quebradas estavam salientes. O sangue enegrecido escurecia a pelagem ao redor da ferida aberta. O homem estava inclinado sobre o cadáver, sua boca manchada com a cor vermelho escuro do sangue também. Algumas vísceras pendiam entre ele e o cadáver, e com um movimento de sua cabeça, ele as absorvia como se fossem espaguete. Ele havia mudado completamente. Seu corpo, antes ágil, estava agora envolto em camadas de gordura. Seus olhos haviam se transformado em buracos negros e pequenos, quase como se tivessem recuado para dentro do crânio. Suas roupas, agora inadequadamente ajustadas de uma maneira completamente diferente, haviam se rompido em vários lugares, revelando a pele pálida e gordurosa sem pelos por baixo. Ele parecia menos um homem e mais uma larva gigante. A maneira como seu pescoço havia inchado até o tamanho dos ombros. A maneira como seus braços mal apareciam sob a armadura de gordura que o envolvia. E então ele olhou para cima. Olhou para longe da refeição pela primeira vez e diretamente para mim. Não havia nada além de uma fome profunda e sem fundo. Saliva se acumulava no canto de sua boca. Seu olhar vagava para cima e para baixo pelo meu corpo. Ele lambeu os lábios. Virei-me e fui embora. Custou algum esforço não correr, mas consegui continuar andando a passos lentos e firmes. Talvez correr teria sido uma resposta apropriada para ser olhado daquela forma, mas naquele momento ainda estava tentando manter a razão, tentando encontrar explicações lógicas, tentando rir de tudo isso. Talvez eu estivesse apenas confuso. Talvez este fosse um cliente completamente diferente. Certamente, a fome cega em seus olhos não estava realmente direcionada para mim. Mas nada poderia saciar a crescente inquietação e medo no fundo da minha mente. Eu não queria voltar. Não queria ser forçado a olhar para essa criatura novamente. Mas tinha que. Apenas precisava ter certeza de que o homem ainda estava lá, trancado na sala. Apenas mais uma vez. Quando retornei hoje, meus piores pesadelos se tornaram realidade. O homem havia desaparecido. A mesa estava vazia. A porta de metal com o sinal de aviso elétrico estava aberta, levando para a sala, e um cheiro tentador pairava no ar em minha direção. Apesar de tudo o que eu tinha testemunhado, me vi dando um passo em direção à abertura. Antes que eu pudesse dar outro, algo pesado se moveu em um beco próximo. Algum gato de rua soltou um grito assustado que foi interrompido abruptamente. Um momento depois, os sons de estalos e mastigação ecoaram pelos prédios. Desta vez, eu corri. Não vou voltar a esse lugar nunca mais. Não vou voltar a essa parte da cidade nunca mais. Estou até fazendo planos para me mudar para longe. O cheiro que saía da porta aberta ainda está preso em meu nariz, e nenhum alimento que eu toco pode satisfazer minha crescente fome. E então,
Há um detalhe sobre esta noite que continua voltando à minha mente. Bem ao lado da porta aberta, alguém havia apoiado um quadro negro simples. Estava escrito: Especial do dia. Tudo o que você pode comer.